Fala aí pessoal, tudo certinho? Bem-vindos ao capítulo 2 da minha aventura no jogo Medieval Dynasty. No primeiro vídeo, nós começamos a nossa história, chegamos nesse vale, conhecemos alguns personagens e construímos a nossa primeira casa, vocês lembram, né? A próxima missão exige que a gente espere até o próximo dia. Então, ao invés de ficar parado ou de tentar dormir agora, a gente vai aproveitar para explorar um pouco mais do que a gente pode fazer nesse game, beleza? Então vem comigo, vamos dar uma olhada aqui no menu de construções, parte de decorações, fogueira, as armadilhas, a gente já fez uma armadilha no vídeo passado, mas tem várias outras aqui, assentos, dá pra fazer banquinhos, mesas, parte de iluminação, olha que legal, dá pra fazer lanterna, uma tocha em pé, banheira, alvo de tiro com arco e flecha e um espantalho. Nossa, mas olha quanto recurso que pede pra fazer o espantalho. E que também acho que não vai ser nada útil agora, né? Tem mais que a gente pode fazer por aqui. Olha, dá pra fazer uma pá de madeira, cara, e eu tenho as toras necessárias. Vamos fazer? Lá. Rapidinho, tá feito. Vamos equipar. Arrastando. Bem. Agora vamos equipar, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Ah, lembra daqueles tocos? Olha só, ele fala requerido pá. Vamos ver o que acontece. Olha lá. Além de limpar, arrancar o touro, a gente ganha uma tora, cara. Vamos aproveitar e limpar todas as árvores que a gente deixou cortada pela metade aqui do vídeo passado, né? Aqui mais uma e aqui mais uma. Ah, é bom saber, cara. Então sempre que a gente sair pra cortar a árvore é bom levar uma pá junto, né? Bom, vamos ver o que mais que a gente consegue fazer aqui. Em artesanato a gente já fez várias coisas, mas ó, picareta de pedra. Tocha, cara, isso aqui pode ser muito útil quando tiver à noite, escuro, né? Enxada, ainda não estamos precisando. Saco simples. Lenha. Pra fazer fogueira, talvez? Acho que não, né? Bom, parte de construções, casa a gente já fez no vídeo passado. Extração. Ah, são construções pra gente poder coletar recursos, com certeza. Caça. Parte de agricultura também, legal, quer dizer que a gente vai poder plantar, olha, pomar e campo. Parte de criação animal, ó, dá pra fazer construções para criar animais. Parte de produção, vários edifícios dedicados à produção. Serviços, cabana do construtor e banca de mercado para vender coisas, será? Bom, armazéns, são construções para guardar as coisas, imagino, né? Bom, muita coisa que dá para fazer, gente, mas a grande maioria delas exige que a gente evolua, né? A gente precisa ganhar experiência, a gente precisa evoluir nosso personagem, avançar com as capacidades dele para que a gente possa construir, né? Pessoal, eu saí para coletar recursos, para aproveitar meu tempo, e apareceu de novo aquela mensagem que eu estou carregando peso demais. Vocês podem reparar que eu estou andando bem devagar, né? Então eu dei uma olhada e eu entendi como é que funciona isso, eu achei muito legal, então é isso que eu quero contar para vocês agora, tá? A nossa carga, ela é calculada por peso, com base na quantidade de coisas que a gente carrega, claro, mas no peso de cada uma dessas coisas. Eu achei isso muito legal, porque o que quer dizer? Que eu posso, de repente, carregar 1000 penas, se eu quiser, porque é muito leve, então eu consigo carregar tudo isso, mas não quer dizer que eu consigo carregar 15 toras, porque as toras são muito pesadas, né? Agora que dá pra ver certinho, tá vendo aqui, ó? Esse número 35 em amarelo é o nosso limite de carga sem prejudicar a nossa movimentação. Só que agora a gente está levando 44, por isso que ele está em amarelo e por isso que a gente estava andando tão devagar. Ok, pessoal, eu cansei de ficar coletando recursos, resolvi vir dar uma xeretada aqui na cidade, na taberna, ver se tem alguma coisa que a gente consegue fazer. Olha, esses NPCs aqui tem uma exclamação, acho que a gente consegue interagir com eles. Olá, viajante, posso te ajudar com alguma coisa? Olá, precisamos da sua ajuda. Ontem à noite houve uma terrível tempestade que destruiu nossa casa. Você poderia nos ajudar a reunir recursos e reconstruí-la? Eu vou te pagar com uma grande recompensa. Tudo bem, eu vou te ajudar. Nova missão, reconstrução de casa. Ah, esse aqui também, ó. Vamos ver aqui. Seja bem-vindo, estranho. Posso te ajudar com alguma coisa? Socorro, eu tenho um buraco no telhado. Eu vou dar o que você precisa. Outra missão, buraco no telhado. É interessante, aqui tá o Neghost. Mas a gente ainda não pode falar com ele. Ah, interessante, é uma espécie de missões paralelas, né? Vamos dar uma olhada aqui. Tem um local no diário que a gente consegue ver as nossas missões. Essa primeira são os capítulos, que são as missões que a gente vai evoluindo a nossa vila. Aqui são as missões de história, né? Aquela do negócio que a gente está seguindo. E a da Dobroniega. Ah, e aqui estão as missões secundárias que a gente acabou de ativar. Ó. Reconstrução de casa. Então a gente tem que entregar para esse cara gravetos e toras. Eu acho que eu tenho aqui no meu inventário, campeão. Vamos ver. Oi. Aqui. Ah, já entregado. Muito bem. Muito obrigado. Muito bem. Feito.
Olha lá. Ai, nova construção desbloqueada. Depois a gente vai dar uma olhada nisso. E a próxima missão, buraco no telhado. A gente tem que entregar toras pra esse camarada também. Todos eles precisando de recursos. Ainda bem que a gente tava coletando um monte, né? Bom, voltando aqui com as toras que esse camarada precisa, vamos entregar. Aqui, você está de volta, muito bem. E ganhamos moedas e um martelo de madeira. Muito bem, essas missões parecem ser uma opção interessante para ganhar umas moedinhas extras, né? Bom, tudo bem que a gente não sabe como ganhar moeda ainda, então qualquer uma é bem-vinda, né? O que mais que a gente poderia fazer, hein? Ó, esse campeão aqui tem um símbolo diferente do lado. Esse aqui não tem nada, ó. Agora esse aqui tem. Vamos ver se a gente conversa com ele. Me mostra seus produtos. Ok, esse cara então vende coisas. Olha só, ameixa, aveia, bom, chapéu, estrume, grãos, maçã, mudas de várias árvores. Olha que legal, a gente vai poder plantar isso então. Que bacana. Repolho, pera, ração animal. Ele vende bastante coisa, né? E as coisas do nosso inventário também tem preço, olha só. Esse martelo de madeira que a gente acabou de ganhar, 15 moedas. Faca 16. Olha só, o rolo 55. Legal, praticamente tudo que a gente tem no inventário dá pra vender. Condição 75%. O que será que... Ah, é desgaste. A lança de madeira já tá com 25% de desgaste. Tem uma condição de 75%. Então as coisas vão acabando, né? Bom, eu não vou vender nem comprar nada agora, tá bom? Você também, até logo, amigo. Vamos dar uma olhada na nossa armadilha de coelhos, né? A gente deixou ela aqui, já olhamos 2 vezes e nada. Vamos ver se agora aparece alguma coisa, né? Mas, bom, primeiro tem que achar a armadilha, né? Onde que ela foi para? Tinha que estar por aqui. Ah, aqui. Aham, finalmente! Vamos coletar. Tem um coelho aqui dentro. Ok, segurando o E. E ganhamos 2 pelos e uma carne. E agora a gente pode voltar a armar ela. Olha só que maravilha. Bom, deixa ela aí. E vamos assar e comer essa carne, né? Que a gente já tá com fome para variar, né? Terceiro dia de jogo. Já dormi, descansei. E, bom, vamos tentar dar sequência àquela história do Uniegost, né? A missão de falar com o Uniegost e ver o que ele tem para contar pra gente, né? Aqui usar o nosso mapa. Se vocês olharem na parte de cima do mapa, aparece um indicador amarelo, né? Parece uma exclamação amarela. Aquilo ali é a nossa missão ativa. Então a gente ali marca a distância e a gente vai usando isso como o nosso guia. Tá vendo? Olha, provavelmente está nessa casa aqui, ó. Tá vendo? Então vamos entrar aqui. Ou atrás dela, né? Eu acho que ele deve estar aqui dentro. Mas não tá? Ah, aquele aqui, encostadinho na parede. Olá, Hacimi! Resumão rápido. Ele diz que está muito atarefado por causa de um assassinato que ele tem que averiguar e por isso ele não pode falar com a gente. Mas ele indica pra gente buscar uma pessoa que se chama Sambor, porque ele também foi parte do bando deles e ele pode contar mais histórias do tio Jordan pra gente. Aliás, ele conta que todos que foram parte do bando ainda vivem no vale. Beleza? Bom, próxima missão, história da Dobroniega. Opa, tecnologia com asterisco amarelo. O que é isso aqui? Armazém de recursos. Um tipo de armazém. Todos os recursos não consumíveis reunidos pelos trabalhadores são transferidos para cá. Deixa eu ver aqui mais. Agrícola. Produção. Interessante, hein? Então essa aqui é a maneira com que ele vai evoluindo para a gente poder construir mais coisas, né? Bom, vamos ver o mapa aqui onde que a gente vai. Vamos usar... Ah, tá aqui pertinho, ó, olha só, 55, 54 metros. Esse minimapa aqui de cima ajuda bastante nessa questão das missões. Deve ser um desses dois aqui, né? Bom, deve ser essa mulher, né? Porque é do Como é que era o nome dela? Jaronieva. Olá, Jaronieva. Fui enviado pela Dobroniega. Oi! Outro resumo aí, então. Vamos lá. Bom, só para lembrar, a gente foi procurar essa moça porque ela é a que fornece centeio para Dobroniega, ok? Mas enfim, ela não queria conversar muito, ela estava sendo grosseira e tal, e falou que ela estava com um problema pessoal, porque o marido dela é muito idiota. A última proeza dele foi trocar uma vaca que eles tinham por sementes mágicas, que na verdade nem eram sementes, eram cocô de coelho. Bom, ok, acho que todos nós já escutamos uma história similar a essa, né?
Enfim. Mas enfim, ela se sente melhor por ter desabafado e aí sim ela fica disposta a conversar. Então ela explica pra gente que as suas colheitas não estão bem e que por isso ela pediu uma entrega de centeio vinda de Rounica. O tema é que essa entrega está atrasada e ela pede pra gente buscar um tal de Nadar para ver se ele está bem. Mas eu não vou fazer isso agora não. Eu acabei de colocar a missão de procurar o Sambor como ativa para que ela possa aparecer destacada no minimapa e essa é a que eu vou perseguir nesse momento. Vamos aproveitar para conhecer essa parte do vale, né? Aqui no caminho tem um rio lá na frente, eu estou vendo, parece uma ponte. Acho que a gente consegue atravessar por ela. Olha que bacana essa pontezinha. Olha lá. Olha lá. Opa, o que é isso aqui? Carrinho quebrado, será que a gente pode pegar uma dessas rodas? A gente aproveita alguma coisa disso para vender? Opa, opa. Machado de bronze. Haha, claro que eu vou pegar. Tábuas. Galera, eu acho que a gente encontrou o nosso primeiro loot. Aqui estão as tábuas. Deixa eu ver esse machado. Olha o valor dele, cara. 350 moedas. O machado de pedra 30 de dano, 20 de extração. E o de bronze 40 de dano e 30 de extração. Vamos continuar então. Vamos atravessar a ponte. Bonito. Ficou bem legal isso também, viu? Aqui, bom, de acordo com o nosso minimapa, estamos a 526 metros. Tô vendo alguns coelhos ali, hein? Haha, será que a gente consegue caçar? Porque daqui a pouco, pra variar, a gente vai estar com fome, né? Ah, ali, quase que eu não vejo ele. E toma! Muito bem. Quis esfolar, né? Pegar a nossa carne. Coitado dos coelhos, mas a gente tem que comer, né? Bom, vamos retomar aqui o nosso caminho, né? O nosso objetivo principal que é achar o tal do Sambor. 300 metros. E o que é isso aqui? Machado de pedra. Ok. Ah, mas tá bom. A gente pega. Hidromel, não sei o que é, mas é diferente, né? Vamos pegar, né? Olha que caminhozinho legal. Sombrinha. Fazer umas cercas dessa também pra colocar nos caminhos lá perto da vila. Opa, que bicho é aquele ali? Parece uma raposa. Será que ela é agressiva? Não, ela percebeu a gente e fugiu. Olha lá. Opa, tem uma casinha ali. Acho que a gente chegou, hein? Sambor, é ele conversar. Acho que você está perdido, garoto. Desculpe, eu não queria... Espere um segundo, me olhe nos olhos. E pare de se mexer tanto, caramba. Preto e azul. Você é da família do Jordan, não é? Ó, e aqui vai o resumo, né? Bom, primeiro que esse cara, ele é bem grosseirão e irônico, né? Mas de um jeito bem engraçado, pra ser sincero. Bom, a primeira novidade aqui é que ele diz que o grupo nunca se chamou Os Memoráveis, e sim o Punho Mortal. Contou que o Jordan saiu de casa aos 18 anos e seu plano era sair para uma grande aventura. Apesar de ser muito inteligente, naquela época ele era um péssimo caçador. Quando ele ficou sem comida e dinheiro, conseguiu um emprego em uma fazenda enorme. Quando foi pelo seu primeiro pagamento, o Lorde não pagou o valor combinado. E claro que o Jordan ficou furioso. Cabeça quente como ele era, ele gritou com o Lorde, que respondeu com um tapaço no meio do ouvido dele. Os guardas do Lorde jogaram ele para fora da propriedade e ainda roubaram seu dinheiro. Quando se recuperou, o Jordan planejou a sua vingança. Aí o Sambor se cansou de contar a história e mandou o Hassimir embora. Claro que o Hassimir não quis ir, e em troca de continuar com a história, o Sambor pediu pra gente pegar argila para ele. E aqui estamos, na parte de trás da casa dele para pegar argila. Mas, vocês repararam que encontrei estátuas de veado de madeira, né? Encontrei algumas por aqui, então eu tô aproveitando para recolher antes de pegar argila. Bom, algumas não, né? Olha quantas tem por aqui. Eu não tô nem aí. Eu sei que eu já tô com excesso de peso, mas eu vou pegar todas, porque com certeza isso aqui deve valer uma boa grana. Não sei como é que eu vou fazer para levar, mas eu vou pegar. Tudo bem. Opa, garrafa de vinho. Ah, tem outra. Ok, muito bem. Cara, que dinheirinho bacana a gente vai fazer vendendo essas coisas, hein? Agora sim, vamos ver como é que a gente faz para pegar a tal da argila, né? A tarefa diz que a gente tem que desenterrar 2 depósitos de argila e pegar 5 argilas. Então, aqui com a nossa pá, já foi o primeiro. Não tem segredo, gente. É só ir clicando com o botão esquerdo do mouse, como a gente fazia para cortar uma árvore.
E aqui ele vai abaixando o percentual. Quando chegar em 0 é porque terminamos. Aí... Tudo bem, cumprimos essa, vamos lá falar com o Sambor, né? Você trouxe? Aqui está, toda a argila que você queria. Você vai terminar a história agora? Bom, o Sambor primeiro conta que o superpoder do Jordan, desde jovem, era conseguir mentir sem que ninguém pudesse notar. Não importa a situação que ele tivesse, ele não sentia pressão ao falar. Então o Jordan bolou um plano muito louco. Com a lábia, ele convenceu o alfaiate da cidade a fazer para ele roupas dignas de um nobre, e foi ao castelo do rei daquele reino. Chegando lá, ele deu um jeito de dormir com a rainha, dizendo para ela que se chamava como o Lorde que tinha roubado do Jordan. Ele mesmo contou para os guardas que tinha visto a rainha com um homem estranho, e assim ele fez com que o rei prendesse aquele cara, o Lorde, para sempre nas masmorras. Para completar o plano, ele assumiu o lugar daquele Lorde, fingindo ser um primo distante dele. Mas o ponto mais interessante é que o Jordan não ficou com a fortuna para ele. Entregou tudo aos camponeses que eram maltratados por aquele Lorde tirano. Só pegou dinheiro suficiente para pagar o alfaiate e o dono de um cavalo que ele tinha pego emprestado. A partir daí, o Jordan definiu como objetivo de vida derrubar lordes corrompidos e devolver as riquezas para a comunidade, uma espécie de Robin Hood. Então ele disse que estava mudando de trabalho quando conheceu o Jordan e o Negócio, e resolveu se juntar. Finalmente ele gentilmente manda a gente ir embora e não voltar nunca mais, e também pede para a gente entregar um saco para o Negócio. Pessoal, enquanto eu estava no caminho de volta e a noite estava acabando, o jogo simplesmente me transportou automaticamente para minha casa e eu despertei e já estava de dia. Pelo que entendi, foi uma virada de estação. Dá uma olhada naquele indicador de tempo que tem aqui em cima. Agora ele aparece reiniciado, a flechinha branca está lá no comecinho. E a árvore mudou de cor. Antes ela era verde, agora ela está amarela. Interessante destacar que tudo reiniciou. Eu não tenho fome e nem sede nesse momento. E além disso, cumprimos aquela missão de sobreviver a uma estação. E já me aparece uma nova. Mas eu vou falar disso no próximo vídeo. Antes de terminar este, eu quero agradecer por ter ficado comigo até o final. Aproveita para deixar algum comentário, se você gostou do jogo, se você tem alguma dica, o que você quiser. Deixa também aquele like para ajudar. Se ainda não é inscrito, eu te convido a se juntar ao clã. Até a próxima e tchau!